Bom dia, bem-vindos ao segundo episódio do DOH, que mídia é essa? E aí eu quero perguntar para vocês, se está todo mundo escutando, se está todo mundo vendo. Qualquer problema, tá, gente, que vocês tiverem, deixa um recadinho no chat. A Renata está moderando aqui, então todos os recados ali, todos os comentários vão ser vistos. Vamos a alguns recados importantes agora. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar, que eu não fiz isso da outra vez. Eu sou a Thaís, consultora de Customer Experience da For You See, e é um prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês. Vamos a alguns recados. Microfone e câmera de vocês estão off, mas cuidem para que permaneçam sempre off, para não atrapalhar a nossa comunicação, entendimento e concentração. A gente ainda está descobrindo aqui as funcionalidades da ferramenta, então peço para vocês que nos ajudem nisso. Sobre perguntas e comentários aqui pelo chat, tá, gente? Nós recebemos algumas perguntas no programa passado, tanto pela nossa caixa de perguntas no Stories do Instagram, quanto através do e-mail, quanto aqui mesmo no chat. Então, é um canal de comunicação aberto, mandem aqui para a gente. O nosso objetivo realmente é oxigenar essa coletividade que nós estamos formando. Uma outra questão importante que nós estamos em home office, mas também estamos em office from home, né? Então, pode ser que aconteça algum latido, algum choro de criança, e tá tudo bem. A gente está cuidando para que tenhamos a máxima qualidade do início ao fim, mas se alguma coisa acontecer, saibam também que esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. Renata, por favor, manda aqui no chat para gente o link do YouTube do programa passado. Assim a galera já pode ter acesso e saber que é por lá, por esse canal, que a gente vai colocar esse webinar de hoje. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui, né? E vão dar o prazer da companhia, da condução dessa entrevista com a gente. Nós estamos aqui com o Rogério, também conhecido como Bill, da Equinox Digital Services. O Joaquim vai apresentar melhor para a gente o Rogério e a Equinox, mas só para adiantar, o desafio da Equinox no enfrentamento dessa crise do Covid-19 aí tem a ver com o segmento de cinemas. Então, assim, será que o Rogério e a Equinox foram afetados? Imagina, né? Bom dia, Rogério, e obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente está aqui também com o Joaquim, que é o CEO da nossa For You See, e ele vai aí estar com a gente na primeira temporada do DOH, que mídia é essa? Todas as terças e quintas, às 11h30, ao vivo, aqui pelo Zoom. E o desafio é esse, gente, propor um espaço de conversa e troca, escutativa, para a gente se dar as mãos, mesmo que virtualmente, e nos ajudar aí no enfrentamento da crise. Bom dia, Joaquim. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigado aí pela participação. Obrigado ao Bill por aceitar o nosso convite prontamente. A gente fez uma prévia aqui, acho que o tema está muito legal. O Bill é um cara super criativo, a gente se conhece há um tempo, a gente trabalha junto em alguns projetos de cinemas, né, de comunicação digital nas telas de voz dos cinemas. É um dos serviços da Equinox, não é só isso. A Equinox trabalha muito nesse mercado de cinemas. Eles atendem a exibidores muito relevantes, como Espaço Itaú, Centerplex. Então, eu vou começar pedindo aí para o Bill se apresentar e já na sequência falar um pouco dos serviços, né, dos alcances dos serviços que a Equinox presta para esse segmento de cinema e comentar assim, os diferenciais da Equinox, como que a Equinox ajuda essas empresas a vender mais, a ter mais resultados. Bom dia a todo mundo. Estou vendo a lista aqui, conheço boa parte de vocês, então estou me sentindo aqui em casa. Falar um pouco da Equinox, a gente tem uma operação, por mais a gente vai falar hoje sobre Digital Signage, mas nós temos uma operação agora que vai um pouco além. Não sei se todos aqui sabem, mas a gente passou por um processo de fusão com a divisão de tecnologia da Tonks. A Tonks hoje é uma empresa que organiza a Expo Cine, que é a maior feira de cinema do país, a maior da América Latina também, a gente está entre as maiores do mundo. Tem a revista Exibidor, que é voltada para o mercado de cinema. E eles tinham uma outra divisão, que era uma divisão de tecnologia e de criação, que a gente fundiu em novembro do ano passado, né? Então, agora a gente abriu um pouco mais o portfólio. Então, além da área de Digital Signage, que ainda é a maior nossa, a gente tem uma operação também de web, de criação, que, na verdade, são serviços complementares que permitem hoje a gente entregar
uma experiência um pouco melhor para o cliente, um número maior de serviços para o nosso mercado. Boa. Beleza, Bill. Bom, a gente sabe, né, que o segmento de cinemas foi um dos primeiros e mais afetados, né, com a crise do coronavírus, e é um segmento, assim, se tem um segmento que está 100% parado no mundo hoje, certamente esse segmento é o segmento de exibidores de cinema, as salas de cinema estão fechadas. Como que foi quando começou a perceber esse problema, quando vocês começaram a receber as primeiras notícias dos clientes, como que está o cenário hoje, Bill? Quais as perspectivas? Então, na verdade, a gente vinha acompanhando essa questão do Covid. Eu confesso que eu tinha uma visão muito mais otimista, de verdade, até baseado no que foram as outras epidemias mais recentes, né? E aí até vou dar o braço a torcer aqui para o Marceli, da Centerplex, que está aqui com a gente também. Ele estava desde sempre bem preocupado e, infelizmente, as piores previsões os maiores receios dele, de todos os exibidores, acabaram se concretizando, né? Então, o cinema ele é o primeiro que sofre e provavelmente vai estar entre os últimos que volta. Então, é uma situação muito complicada, porque o cinema está ligado à questão, naturalmente, à questão de aglomeração, né? Ele sofreu por duas frentes inicialmente, porque você teve um lado ali que foi governamental, ligado a decretos, e isso oscilou bastante, né? Então, foi um fechamento perene, ele não foi dentro de uma data, foi dentro de uma janela, basicamente dentro da segunda quinzena de março. Então, ele tinha uma parte de governo que estava ligada a decretos, mas aí começou a sofrer também por uma parte de mercado, porque uma escassez de produto, né? Porque o mercado de cinema, para quem não é do cinema, ele está ligado, basicamente, a distribuidora constrói a agenda de lançamento dos seus produtos e o exibidor faz a escolha estratégica de onde colocar os produtos. Então, num determinado momento, cada um tem um controle de uma parte da engrenagem. Só que no momento que o distribuidor abre mão, segura o seu filme, o exibidor fica sem produto, né? E, paralelamente à questão dos decretos, foi minguando, foi muito rápido, mas foi dentro de um período de 2 semanas. Naturalmente, na sequência, e muito rápido também, veio a questão da confiança, que eu acho que vai ser o nosso maior desafio com o mercado de cinema dentro dessa retomada, né? Toda essa parada, ela tem uma questão de atrapalhar muito o calendário, né? Porque o calendário do cinema é uma coisa que, por mais que existam movimentações, a gente sabe mais ou menos ao longo do ano o que vai ser. O ano passado foi um dos melhores anos, se não o melhor da história do cinema, por conta de Vingadores e uma série de outros grandes filmes. Esse ano tinha tudo para ser um ano mais flat, mas um ano bom, um ano ok. Sem um grande crescimento, porém, o parâmetro de comparação era um ano muito bom, que foi o ano de 2019, do ponto de vista de faturamento. Então, o baque foi bem grande, assim, sintetizando, foi bastante grande. Interessante. Só reforçando aqui, gente, podem mandando as perguntas no chat, tá? Depois a gente vai responder algumas e é muito importante essa participação de vocês. Ô Bill, a gente percebe aqui na FordC uma tendência de especialização dos integradores que usam a nossa plataforma em alguns segmentos, ou seja, tem um cara que é muito especialista em loja de calçados, tem outro que é muito especialista em menu boards, né, comida rápida, vamos dizer assim, e vocês são uma empresa, assim, eu vejo como muito especialista no segmento de cinemas. E eu vejo com bons olhos essa especialização, porque vocês aprendem muito, sabem muito do negócio do cliente final e aí conseguem se tornar mais relevante. Mas na hora que a gente tem uma situação de crise dessa e o segmento que no qual vocês são especialistas, ele é um dos mais impactados, imagino que isso dá um desgaste muito grande aí, né, na empresa. Eu queria que você comentasse um pouco qual a participação do segmento de cinemas no portfólio da Equinox e falasse para a gente um pouquinho dos outros segmentos que vocês atendem e como que isso foi impactado também. Se desse uma pincelada nisso para a gente. Tá. Bom, hoje o cinema é um segmento absolutamente relevante para nós.
tanto no digital signage como nos outros produtos, porque, por exemplo, na nossa área de web, nós fazemos o site da Cinépolis hoje é hospedado e dada a manutenção e a alimentação de conteúdo por nós, Centerplex, Circuito Cinemas e uma série de outros sites. Então, o cinema ele é muito relevante dentro da empresa. Ele era uma escolha natural dentro da estratégia da empresa, porque hoje a Equinox tem 4 sócios. Desses 4 sócios, eu e o Márcio estamos no cinema há mais ou menos 15 anos, e o Marcelo, que é o outro sócio, que entrou quando da fusão, que é o da Tonk, ele está no cinema desde que ele nasceu, porque o pai dele, o seu Eli, foi gerente de cinema, depois teve o seu próprio cinema e construiu a rede que hoje é a Centerplex, que tem 23 complexos. Então, o cinema está muito no nosso DNA, então era um caminho natural. Por outro lado, a escolha pela mídia digital está um pouco ligada também ao meu background, porque eu já tinha trabalhado em diversas outras empresas, sempre na área de mídia out of home. Então, eu trabalhei na Buzz TV, eu fui gerente de marketing da Elemídia, da Band Alternet, da Buzz TV. Na própria Rain, a gente tinha uma operação de digital signage no desembarque internacional de Guarulhos. Então, foi uma escolha natural o digital signage e o cinema também. O que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, né? Ao longo do último ano? A gente foi diversificando um pouco o nosso portfólio e testando um pouco outros segmentos, porque nós, na verdade, a gente se posiciona como um especialista de conteúdo em ponto de venda. Nosso foco é aumentar a receita do cliente através de uma melhor informação, de promoções adequadas, de uma experiência, no caso do lobby do cinema, que facilite e leve o cliente ao consumidor, o espectador, a consumir mais. Porém, a gente achava que tinha que testar outros segmentos. Então, hoje nós temos algumas outras operações. O segmento que a gente imagina que tem um potencial maior de crescimento dentro da Equinox é o mercado corporativo. Hoje nós já temos alguns clientes nessa área com produção de conteúdo e no digital signage também. Então, a gente já faz há mais de 2 anos toda a comunicação corporativa, né, de endomarketing, do Banco General Motors, do Banco GM aqui no Brasil. Então, por mais que a gente tem também salão de beleza, agência de viagens e turismo, e em paralelo à operação de digital signage, ao contrário da grande parte dos integradores, nós temos uma área de produção de conteúdo que ela trabalha de maneira independente a área de digital signage. Então, a gente vem fazendo muito vídeo institucional, instrucional, não necessariamente ligado ao digital signage. Então, é assim que a gente tem buscado fazer essa diferenciação, buscar outros segmentos através de outros produtos e também a partir do digital signage. Mas, sem dúvida, o cinema hoje é o grande filão nosso da Equinox. Até porque nesses outros produtos, a gente também atende o mercado de cinema, né? Como no site. Hoje a gente faz boa parte do kit de peças de filmes de clientes como Disney. Então, você vai ter um lançamento da Disney, a gente faz um enxoval que a gente chama de mais de 70 peças que vão para os mais diferentes tipos de portal, né, sites e tudo mais, também é feito por nós. E quando o cinema para, tudo isso para. Eu acho que não existe uma fórmula mágica. Eu vejo que a tendência de especialização é muito positiva, mas num cenário como esse, quando você tem muito do seu portfólio vinculado a um segmento específico, e esse segmento passa por uma crise mais do que outros, né, nesse caso, acaba que aumenta um pouco a fragilidade, né? Então, acho que cada um tem que analisar aí os riscos, né, da operação, porque também tem vantagens em se especializar. Ô, Bill, na semana passada, a gente estava falando por telefone e você comentou comigo que mesmo em meio a esse cenário de crise, né, você estava muito contente com a forma como você e os sócios estavam tratando a situação junto com o mercado, junto com o time da Equinox. Eu queria que você comentasse brevemente para a gente como foi essa tratativa com os funcionários, quais as estratégias que vocês adotaram, porque eu acho que esse é o desafio de qualquer empresa nesse momento, né? Manter, na medida do possível, o clima organizacional, uma comunicação transparente com o time. A gente também considera que fomos muito felizes nesse sentido aqui na Forest City. Queria que você comentasse brevemente, porque na sequência a gente já vai falar de alguns números aqui do mercado. Tá. Bom, em relação à equipe, obviamente a Equinox é uma pequena empresa, né? Então nós estamos naquele segmento, provavelmente dos que mais sofrem do ponto de vista empresarial.
né? Que as grandes empresas, em geral, têm uma geração de caixa muito grande, uma reserva para esse tipo de momento, e o que a gente saiu de um momento onde nós partimos numa estrutura que tinha 10 colaboradores para mais de 20, né? A gente tinha mais que dobrado a companhia no mês de novembro. Utilizamos o final do ano, que geralmente é um período onde tudo acontece mais devagar, para organizar toda a questão de processos, os job descriptions e tudo mais, e fazer planejamento. E, na verdade, março era o mês que nós estávamos decolando. Então, foi muito, muito desafiador. Mas o que a gente fez foi buscar a menor perda possível. É muito difícil num momento desse. Todo mundo vai perder de alguma forma, né? Então, a gente tentou criar um ambiente que tivesse a menor perda possível. Nós estamos fazendo home office já há 4 semanas. Nós estamos seguramente entre as empresas que antes começou a fazer home office. Por uma questão prioritariamente de tentar cuidar bem das pessoas que trabalham conosco, né? Nós temos na Equinox um turnover muito baixo historicamente. A gente tem muito orgulho disso. Os colaboradores foram absolutamente compreensivos com o momento da empresa e do mercado, né? Claro, tudo isso dentro de um cenário que a gente sabe o quanto é complicado, quanto está sendo complicado essa situação toda. E o que a gente está fazendo agora, aproveitando para fazer com essa queda de demanda, é usar a nossa mão de obra primeiro, para fazer esse tempo, né? Para primeiro fazer planejamento, né? De como nós vamos fazer a partir do momento que o negócio voltar. As 2 primeiras semanas foram de absoluta gestão de crise, gestão de caixa, renegociação, busca de levantamento de crédito para poder viabilizar que a gente passe por essa tormenta da melhor forma possível. Da 3ª semana em diante, quando estamos falando da semana passada e dessa, nós já estamos começando a olhar o que nós vamos fazer a partir do momento que a gente sair, né? Então, olhar para isso e essas horas que, infelizmente, não estão ocupadas pelo trabalho dos clientes, nós estamos canalizando para trabalhar pela Equinox, entendeu? Então, para poder reorientar o que vai ser daqui para diante. É bem parecido com o que eu vejo alguns empresários. A ideia é colocar o time para deixar a empresa mais preparada para o momento de retomada, né? Eu vou sair um pouquinho agora aqui do tema Digital Signage. Eu queria que você fizesse, com todo o conhecimento aí, toda a especialização que vocês têm no segmento de cinema, eu queria que você comentasse como que você vê a indústria de cinema no mundo que a gente vai ter, né, que eu considero que é um mundo novo, após essa pandemia de Covid-19. Eu li um relatório da McKinsey, eu vou ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, e ele mostra um grande uso, né, dos serviços de streaming, mas ele aponta também um aumento de 3%, o número de 3% da população americana, né, dos entrevistados, que começaram a usar os serviços de streaming. Se a gente fizer uma projeção disso na população dos Estados Unidos toda, a gente está falando de 10 milhões de novos usuários, 9,8 milhões de novos usuários de serviços online de streaming. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Inclusive, o relatório. Uma matéria que eu li também, falando exatamente sobre essa migração para o serviço de streaming, né? Isso também tem acontecido muito com os canais abertos, né? Então, por exemplo, a Globo vem investindo cada vez mais na utilização do Globoplay, o SBT recentemente criou o SBT Vídeos, tem o Play Plus da Record. Então, assim, essa migração para o streaming, né? É algo que vem acontecendo em todos os segmentos, até por ser mesmo um comportamento do consumidor nesse novo momento de isolamento social. Deixa eu ver aqui. Bom, não sei se vocês conseguem ver a minha tela aí. Deixa eu ver aqui. Não tá, não. Estão vendo o desktop 2 aí? Agora começou a compartilhar. Aqui, apareceu agora aqui. Um gráficozinho com as barrinhas azuis, né? Isso. Uhum. Tá, então, aí se vocês olharem aqui, ó, nessa linha de online streaming, é a linha mais projetada à direita. Então, está dizendo aí que 40% das pessoas entrevistadas estão usando mais, que é o que significa o azul mais forte, estão usando mais os serviços de streaming online. E a barrinha mais clara, de 3%, significa que são o número de pessoas que estão usando pela primeira vez. Então, isso tem outros tipos de consumo de serviços aqui, mas eu achei isso muito interessante. E eu queria saber como você vê isso. Eu acho que isso vai impactar o cinema tradicional, ou seja, mais pessoas consumindo, digamos, filmes em casa,
se é que eu posso dizer assim, isso vai impactar o cinema, como a gente conhece, o hábito de ir ao shopping ou ir a uma sala de cinema? Como que você vê isso? Bom, vou me permitir dar uns passos atrás aqui. Eu trabalho no mercado publicitário há mais ou menos 20 anos. E sempre na área de marketing publicitário. Minha carreira foi construída na área de marketing publicitário, ou seja, construindo estratégias e materiais para que se vendessem determinados tipos de mídia. E eu trabalhei um bom tempo no mercado editorial, trabalhei na Editora Abril, na Forbes, e veículos desse tipo. Então, para a gente chegar até o cinema, existe um movimento muito maior, já há um bom tempo, que é a mudança nos hábitos de consumo de mídia como um todo, né? Se você imaginar o que era a relevância de uma Folha, de um Estado de São Paulo, de uma Veja, antigamente, a quantidade de revistas segmentadas, customizadas que existiam, o Estado e a Folha, não sei se vocês lembram, eles estavam fazendo briga de campanha no domingo para dizer, eu vendi 1 milhão de exemplares, aí o outro, eu vendi 1.100.000. Então, hoje, se você pegar a tiragem desses jornais, você vai ver que é uma coisa muito baixa. Então, o consumo de mídia está mudando, né? Então, partindo desse pressuposto, dentro desse contexto e do contexto da tecnologia, que hoje é uma coisa muito mais disseminada, mesmo num país como o Brasil, que é um país com relativamente baixo poder aquisitivo, é normal que você tenha um ajuste no consumo de determinadas mídias, né? Então, olhando agora como consumidor, a oferta que o consumidor tem hoje de conteúdos multimídia, se o cara quer assistir um vídeo qualquer, ele entra no YouTube, você tem bilhões de vídeos sobre todos os tipos, de todas as qualidades de produção, duração e etc. Você tem o VOD? Você tem o VOD. Você tem plataformas de ensino à distância, como o Udemy da vida e Coursera e várias outras que você consumir também. E o dia das pessoas continua tendo 24 horas. Então, isso é uma coisa, não tem muito como mexer, não tem como a gente atuar muito nisso. Porém, o que eu observo do ponto de vista do cinema? O cinema vem sofrendo, o cinema propriamente tem os seus dramas, que vão desde o custo do metro quadrado, porque num país como o Brasil, o cinema é obrigado a estar, entre aspas, praticamente obrigado a estar dentro de um shopping, que o custo de locação é caro, tem fundo de publicidade, condomínio, porque o consumidor precisa se sentir seguro em estar lá dentro do cinema. O cinema sofre por conta do VOD também, a questão das janelas mais estreitas. Então, ele tem uma briga muito grande, porque o distribuidor, que é o dono do conteúdo, o cinema é uma janela premium, mas é uma janela. Ele tem como desdobrar aquilo em N outras coisas. Seja como o produto, o filme propriamente dito, ou o licenciamento. Ele tem N outras coisas que ele pode fazer com a marca. Então, o exibidor está pressionado pela questão da janela, que está se estreitando. Está pressionado também pela questão do VOD, naturalmente. Eu acho que tem uma galera, e acho que essa pesquisa mostra isso, pessoas que vão construir novos hábitos, né? Então, eu, por exemplo, eu descobri que eu consigo trabalhar em home office. Um cara com meu nível de disciplina, eu achei que eu não conseguiria. No entanto, eu descobri que eu consigo. Outras pessoas vão descobrir que vão ter que pedir comida, né? Meu pai, por exemplo, não compra nada pela internet porque ele tem medo de passar o número do cartão. Só que a geração do meu pai, do ponto de vista prático, é uma geração que está, daqui 20, 30 anos, não estão mais aí, né? Então, as pessoas que estão vindo têm esses hábitos. Então, existe essa mudança de hábito. Porém, acho que tem uma coisa que fala muito, muito a favor. Agora, olhando para o lado positivo do cinema. Eu acho que o cinema é uma experiência única e ela é incrível. Então, você vai num cinema legal, você tem uma tela gigantesca, é um padrão de imersão que você nunca vai ter na tua casa. Por mais que você tenha uma TV de 100 polegadas, ou a TV 3D, que acabou virando uma coisa que hoje nem não tem menor apelo, porque a imersão do cinema não existe. Do ponto de vista de áudio, o melhor home theater que você tem é o quê? Sei lá, é um 10.2, 7.1, sei lá. Pô, uma boa sala de cinema tem 32 canais de áudio diferentes. Você tem uma cena de helicóptero, você consegue sentir ele passando pelo lado ou por cima.
E outra coisa, ir ao cinema é um programa, né? E às vezes a pessoa, mesmo no momento de crise, ela vai deixar de fazer uma viagem para o final de semana, reservar uma pousada, gastar combustível, pedágio, etc. Mas, pô, então pelo menos vamos ao cinema. Então, o cinema ele é um programa que ainda faz muito parte da cultura do brasileiro. E tem um outro ponto que eu tenho conversado com alguns distribuidores e exibidores, e é uma aposta, aí é uma coisa mais baseada na parte comportamental. Nós estamos numa era, nas últimas semanas, monotemática. Então, a gente acredita que as pessoas vão querer ir ao cinema para fugir um pouco da realidade. Porque o cinema também tem esse espaço, tem esse caráter, entendeu? Pô, eu vou mergulhar ali numa história durante 2 horas, seja uma história de herói, uma história de superação, uma história de terror, tá? Mas, assim, naquele tempo que você está dentro do cinema, cara, você saiu, você desconectou do mundo. O cinema tem essa função, né? Uma função social. Assim como uma função social também de estar em grupo. Então, você está no VOD, legal, você pode ver o filme aqui. Mas será que é tão legal você ver um Avengers numa TV de 60 polegadas, ao invés de ver numa tela de 5, 6, 10 metros, né, de tamanho, né? Então, assim, com um monte de gente, que quando o mocinho faz um determinado movimento, a galera vibra, levanta, bate palma. Então, eu acho que isso não se muda. É um desafio, sem dúvida, mas a experiência do cinema, ela é para nós, ainda mais que somos apaixonados por cinema, ela não muda, tá? O que eu acho, então, já puxando a tua outra pergunta, como do retorno, né? Claramente vai existir uma crise de confiança. Isso é fato. Nós, agentes da indústria do cinema, a Equinox como uma fornecedora, uma prestadora de serviços, os exibidores, donos da sala, os distribuidores, donos do conteúdo, vamos ter que fazer uma ação conjunta. Isso já está acontecendo, essa comunicação, de forma que exista uma campanha para gerar a confiança das pessoas voltarem ao cinema, né? Tratar o cinema como um ambiente seguro. Como é que você faz isso? Olha, nós vamos ter uma comunicação dizendo de um conjunto de práticas que o cinema está tomando para que você vá lá e fique tranquilo. Vamos fazer, antes do cinema reabrir, vamos fazer uma desinfecção de todo o complexo, do lobby, todas as salas, poltrona, parede, carpete. Então, hoje já existe a própria SET, que o Everson está aí nos assistindo. A SET faz esse trabalho hoje. Ele até comentou aqui no chat mesmo. Exatamente. Então, a SET faz esse trabalho hoje, então o exibidor vai fazer um trabalho como esse. Ao mesmo tempo, ele vai treinar os seus colaboradores para cada sessão, aquilo existe um procedimento padrão que vai ser repetido, só que você vai fazer tudo aquilo e você vai divulgar tudo aquilo, né? Para levar essa confiança às pessoas. O lado bom dessa divulgação é que todo mundo vai estar divulgando as suas práticas de desinfecção, de limpeza, de segurança, do ponto de vista de possibilidade de infecção. O restaurante vai estar fazendo isso, o teatro. Então, vai ser uma comunicação massiva, onde cada um vai atuar setorialmente, mas aquilo vai construir uma imagem perante o consumidor. Então, essa é a primeira parte, a parte do ponto de vista de confiança. Do ponto de vista de prazo, eu acho que tem um monte de gente aqui na nossa call aqui, tem o Moral, tem o Marceli, tem um monte de gente aqui que pode, o Charles, amigo nosso, que podem dar a sua opinião, mas assim, o que a gente vem observando, conversando com os exibidores e distribuidores? Já começou uma reorganização dos calendários das distribuidoras, né? Então, a Disney já divulgou seu calendário, por exemplo. A Disney tinha bastante filme, eu não sei nem quantos filmes tem aqui, assim. 4 filmes já ficaram para 2021, né? Jungle Cruise e mais 3. O primeiro filme que a Disney marcou foi Soul, para 25 de junho de 2020. Então, a gente pode considerar o primeiro momento ali, final de junho. É o que nós estamos prevendo, uma distribuidora do tamanho da Disney está prevendo, mas mais do que tudo, todos nós estamos torcendo para que a gente consiga viabilizar isso dentro
das restrições, do acompanhamento das curvas e tudo isso que a gente vê na TV o dia inteiro. Então, as previsões mais otimistas, final de junho. As mais pessimistas, agosto, setembro, que seria uma tragédia assim, para diversas empresas de todos diversos segmentos dentro do cinema, né? Então, pior cenário junho, melhor cenário junho, pior cenário agosto, setembro. Vai acontecer um problema que a gente está chamando aí o problema Tostines, né? Que assim, as salas vão reabrir, mas aí tem um problema de confiança. Aí o exibidor quer reabrir a sala o quanto antes, mas ele tem custos. Tem custo de pessoal, tem custo, vai voltar a pagar aluguel, etc. e tal. O distribuidor quer ver como é que o cinema vai para ver se manda o filme. Então, nesse momento, está sendo feita essa discussão, porque se o cinema eventualmente pode abrir com um cardápio de filmes que estavam passando na hora que fechou, fazer um soft opening, entendeu? E aí combinar com as distribuidoras uma data onde o negócio acelera, né? Porque as distribuidoras também estão receosas, porque o lançamento do filme, a primeira semana do filme, é a semana mais forte, né? Então, existe essa questão de quem vai ocupar o espaço na abertura, que também, eventualmente, pode ser enxergado como uma oportunidade, por exemplo, para médias e pequenas distribuidoras. Porque os grandes vão estar lá esperando ver o que vai acontecer, você pode ter alguma outra que ocupa um espaço para poder fazer esse movimento de reabertura, apostando que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, vão querer circular e, eventualmente, é o cinema. Eles vão testar, né? Vão ficar segurando para ver o que acontece antes de colocar os principais títulos, né? E acho que é bem isso, né? Assim, para ver se já é o momento de lançar e tudo mais. E realmente aí abre uma oportunidade para as menores, para elas terem seus filmes colocados em cartaz. Bill, a gente já está caminhando aqui para o final, queria que você comentasse assim, o trabalho que a Equinox faz de comunicar com as pessoas enquanto elas estão no lobby, como que você vê a importância desse trabalho no retorno das atividades, como ser relevante para que esses clientes recuperem ainda mais rapidamente as suas receitas? Você falou comigo que tinha um material aí que você podia mostrar para ilustrar como que a Equinox gera valor para os cinemas e vai ser ainda mais relevante nessa retomada, né? A gente vai seguir, na verdade, fiel ao que a gente faz no nosso dia a dia, que é o quê? O Digital Signage tem uma função de informação e ele tem uma função muito clara de venda. Então, por exemplo, no caso da informação, eu acredito que o Digital Signage vai ser fundamental para exibir, porque muitos complexos de cinema, a maioria está em shopping. Muitos deles estão, às vezes, virados para a praça de alimentação. Então, a gente vai poder fazer uma comunicação, eventualmente, para aquele cara que nem planejou hoje ir ao cinema, mas ele já vê ali na tela uma série de procedimentos que estão sendo feitos para o cinema para gerar a segurança para ele voltar a ir ao cinema. Então, o caráter informativo, que é isso que a gente estava falando. Profilaxia, desinfecção, procedimentos de segurança para o consumidor. E o outro lado é o lado da venda, né, cara? O outro lado é retomar e acelerar a comunicação do ponto de vista da compra por impulso, para aumentar o ticket médio, para aumentar a conversão, né? Principalmente porque a gente sabe que a receita para quem não conhece o mercado de cinema, a receita do ticket, existe um revenue share entre o exibidor e o distribuidor. A receita de concession, ela é toda do exibidor, né? Pipoca, refrigerante, doce. Então, a gente tem o Digital Signage, ele é fundamental para empurrar esse tipo de receita, né? Então, a gente acredita que a gente consegue fazer isso. E a gente Desculpa interromper. Você consegue colocar alguns exemplos disso na tela para a gente aí? O pessoal ver ilustrado. Eu separei. Como vocês empurram isso para aumentar essa receita dos exibidores? Eu separei 2 exemplos rápidos. Se eu consigo aqui. Já estou vendo sua tela. Tá? Esse aqui, na verdade, é mais um exemplo de como é importante você trabalhar corretamente a comunicação no Digital Signage, né? Eu fiz uma palestra, inclusive a convite da Infocom e da Fórum C, a gente esteve junto lá 2 anos atrás, e a Infocom é aquele evento todo focado em tecnologia, né? O melhor display, o melhor cabo, melhor transmissor, melhor estabilizador elétrico.
e eu era tipo um ET ali no meio da galera, falando também do quanto era importante você ter tudo isso, mas ter um bom conteúdo, né? Porque sem o conteúdo, meio que você perde um pouco da efetividade. Esse exemplo aqui, eu trouxe... a gente tem grandes clientes como o Centerplex e Itaú, mas eu trouxe um exemplo do Roxy, que é um cinema... Ele é um exibidor que tem 4 complexos no litoral de São Paulo. Portanto, ele não é um exibidor de um grande investimento necessariamente em digital signage. Porém, qual o trabalho que a gente fez para ele? Como é que a gente otimizava a comunicação dele de forma a pensar o posicionamento das telas, a distância que o consumidor está da tela, o tempo de interação, quanto tempo ele está interrompido ali, que é um conceito muito usado pela Elemídia, né? Quanto tempo o cara está interrompido ali que eu consigo interagir com ele? Quanto menos tempo, menor tem que ser minha vinheta, para eu poder comunicar outras coisas, né? Então, aqui é um exemplo, um video wall de 3 telas, e a maneira como a gente trabalha os combos deles. Então, é um material muito rápido, mas que vale a pena, porque aqui tem um pensamento e uma estratégia nas cores, nos produtos, no tamanho da fonte, nas transições e tudo mais. Deixa eu maximizar aqui, que acho que fica melhor para a galera ver, né? Boa. Então, aqui tem uma interação de 3 telas com o mesmo produto e, num determinado momento, você muda para diferentes produtos de dentro do cardápio. É uma coisa que você olha, é uma coisa simples, mas atrás de tudo isso aqui tem uma estratégia de produto e ordem, né, e etc. E analisa o que o cliente, às vezes, tem uma margem melhor, pode considerar o horário do dia, o dia da semana, aliás, né? Então, dependendo do público. Podemos. E a gente já fez validações de ativação, onde o produto, às vezes, chega a vender 30%, 40% a mais só porque ele foi colocado em destaque, por exemplo. Né? Nesse caso, a gente já faz ações por demanda dos nossos clientes, dos exibidores, eventualmente com produtos que ele conseguiu comprar por um preço legal, a gente promociona, ele compra um volume maior, a gente promociona. Produtos próximos da validade, dá para fazer promoções pontuais com isso. A gente trabalha também, muito no caso principalmente da Centerplex, que é um exibidor que tem capilaridade nacional. A Centerplex tem complexo na Lapa, aqui em São Paulo, e tem complexo em Manaus e em Fortaleza. Então, a gente faz com eles uma comunicação de bomboniere, por exemplo, de um filme, um Malévola, o próximo exemplo que eu vou mostrar. Então, eles fazem uma operação logística de copo e de balde. Nós temos 8 materiais separados, porque ele tem 8 preços diferentes de acordo com a praça. Esses materiais estão pré-aprovados. Ele faz a operação logística. Claro que esse material vai chegar na Lapa em um dia e em Manaus em outro. O próprio responsável, o gerente do complexo, nos avisa quando ele recebe, em 5 minutos o material está no ar. E se num sábado, 9 horas da noite, acabam os baldes, os copos, ele nos avisa e em 5 minutos a gente tira do ar. Legal. Então, confere uma grande agilidade. Para você ter ideia, até hoje existem exibidores médios para grandes que, nesse tipo de ocorrência, o que o cara faz no sábado à noite, quando acaba o combo? Ele desliga o display. Não pode. Então, só para vocês terem uma ideia. E aí, aqui tem um outro exemplo. Posso mostrar outro exemplo rápido? Você quer fazer uma pergunta? Claro, pode. Eu só queria, enquanto você vai preparando outro exemplo, a gente tem algumas coisas acontecendo no chat aqui, e aí pode ir preparando aí. O Thiago Luiz, da OneBoard, ele pediu seu contato, Bill. Acho que tem mais gente da Equinox aí, se vocês puderem colocar aqui no chat, gente, os contatos para falar com a Equinox, tá? Aproveitando que a gente tem aqui o Everson da CEF, né, ele comentou que está desenvolvendo soluções para proteger o cliente no retorno dos cinemas pós-Covid. Mas se você tiver algum link que você quiser postar aqui, ou então depois fazer um contato com o nosso time, de repente a gente faz um disparo de e-mail para isso. Eu acho que tudo que é relevante, né, para a gente dar mais confiança e credibilidade ao negócio na retomada é positivo. Então,
fiquem à vontade para ir colocando essas coisas. Ó, o Rafael, que é sócio do Bio, já colocou os contatos aí, tá? Qualquer coisa que vocês forem precisando, pode mandar aqui no chat que a gente vai falar. Aproveitando que eu interrompi aqui, agora há pouco perguntaram se a Equinox trabalha em algum outro segmento, né? O Bio já tinha explicado que faz algumas coisas de corporativo, ele deu o exemplo aí do Banco GM. Então, isso foi dito bem no início da entrevista e reforçando, né? Esse vídeo vai estar no YouTube, tá? Então, a gente vai mandar para vocês o link, aí pode ver com calma, ver toda a entrevista de novo. Vamos lá, Bill, vamos ver Só se... Só fazer uma observação antes de mostrar esse vídeo, em cima dessa questão sobre o segmento que a gente trabalha. Tem um exemplo muito legal de um cliente nosso, que é um salão de beleza, né? Que eles têm 2 unidades, são 7 mil clientes mês que eles têm, em Genópolis e Perdizes, com ticket médio de R$400, para vocês terem uma ideia. O segmento de salão de beleza, como vocês sabem, ele é um segmento muito cobiçado pela área de mídia, né? Existem empresas que fazem isso, a própria Bidrops, acho que é uma das que a solução dela é entregar uma tela e vender mídia naquela tela em troca da tela e do conteúdo e tudo mais. Esse cliente, eu acho que é uma tendência no varejo, seguramente, esses clientes de varejo, eles tendem a querer fazer como esse nosso cliente fez, que foi procurar uma empresa como a Equinox, porque ele queria ter um conteúdo próprio dele. A receita de publicidade para ele, eventualmente, de um representante, ele era marginal. O que importava para ele era ter um conteúdo especificamente para aquele público que ele atende. Então, eles saíram de uma solução, de uma possibilidade de solução, de ele receberia o display de graça em troca de publicidade, porém sem controle nenhum sobre o conteúdo, para uma solução onde ele paga um FII mensal para que a gente produza o conteúdo, coloque no ar, a gente faz 1 hora de conteúdo para esse cliente a cada 15 dias, esse conteúdo é renovado, porque é mais ou menos o tempo que a mulher vai ao salão. Então, é só para vocês terem uma ideia do quanto o digital signage pode ser relevante dentro de um ambiente como o salão de beleza, por exemplo. Ótimo. Enfim, então, compartilhando esse... Isso, eu ia falar isso, a gente segue com a sua tela aí, então... Vamos lá. Então, esse material, o que a gente fez? A gente pegou a solução da For4C, né, que nós temos essa parceria com vocês, em exclusividade para o mercado de cinema já há anos, e o que a gente fez foi, o Joaquim é testemunha do quanto a gente conta com a parceria dele, e a gente briga no bom sentido no dia a dia para melhorar esse produto, porque a gente conseguiu pegar uma versão Enterprise e moldar ela exatamente na necessidade que o cinema tem. E um dos produtos derivados disso a gente chamou de Equinox Wall, que é a sincronização de telas entre todos os displays do complexo, né? E o que acontece aqui? Ele é um grande produto para a distribuidora, porque ela está exibindo um material de qualidade no momento e no local onde o consumidor toma a decisão, né, de compra. E para o exibidor é legal porque ele pode alavancar, além da venda de ticket, ele pode trabalhar dentro desse contexto do conteúdo, material de bomboniere, promoção e etc. e tal. Esse material, a Equinox faz a gente recebe o kit visual, nesse caso aqui da Disney, a gente adapta todo o material para mais ou menos 19 formatos diferentes e colocamos no ar, dentro dos complexos dos exibidores. Então, aqui para vocês terem uma ideia de como funciona essa ação e os números que a gente consegue entregar para o exibidor e para o distribuidor de visibilidade. Aí você consegue criar uma imersão do filme no lobby inteiro, né, cara? Exatamente. São 20 segundos onde todos os displays estão exibindo informações distintas sobre o mesmo conteúdo. Aí, ó.
Ah, ok. Muito legal. Muito legal. Parabéns. Muito bonito. Então, esse material, a gente usa como base o material fornecido pela distribuidora. Isso é uma grande responsabilidade, porque é muito complexo trabalhar com esse tipo de material, uma série de pólices e tudo mais, mas eu acredito que o resultado final ele é bem legal. A gente já fez isso com diversos filmes, tanto de grandes distribuidoras como de distribuidoras menores também. Excelente. Viu, a gente já está fechando a nossa pauta aqui. Eu já esperava que seria incrível, né? Acho que foi uma aula. E eu queria, para a gente fechar aqui, perguntar se você tem algum recado que você pode deixar para as pessoas que estão assistindo. Seguramente a gente está todo mundo passando por momentos muito delicados, né? Dá uma dica aí que vocês andam fazendo na Equinox, que pode ser aplicado hoje mesmo nos negócios de quem está nos assistindo aqui. Alguma coisa bem prática que você pode recomendar? Cara, primeiro acho que não tem fórmula mágica, né, cara? A dor de barriga, quando a gente viu o faturamento da Equinox finalizar uma queda entre 70% e 90%, não foi fácil, né? Mas o que eu diria é que a gente tem uma postura na Equinox de bastante resiliência, em primeiro lugar, né? A dica que eu daria é não se desesperar, né? A gente tem que buscar soluções, a gente tem o ônus e o bônus de ser empreendedor, né? E eu acho que dentro do bônus existem uma série de flexibilidades, de possibilidades e de coisas que nos fazem nos sentir realizados. Eu sou muito feliz sendo empreendedor, não é nada fácil. E a parte do ônus é exatamente em momentos como esse que a gente tem que mostrar, que é o quê? A capacidade de se reinventar, de buscar novos produtos, de tranquilizar as pessoas que a gente vê ao nosso lado, de tranquilizar os nossos colaboradores dentro do possível, né? De reorientar o tempo, porque a gente saiu de uma demanda assim para uma demanda assim, né? Então, mas o tempo das pessoas está lá. Então, e ao mesmo tempo, quando eu falo que o tempo das pessoas está lá, o que é importante? A gente teve essa conversa com todos os nossos clientes. Eu não posso virar uma chavinha, desligar as pessoas e esperar hibernando ali até que o negócio volte a funcionar. Por quê? Porque na hora que o cinema for voltar, eu preciso voltar com a mesma qualidade de produção, geração de conteúdo, monitoramento, suporte, final de semana, como era antes. Porque senão aí eu perco o mercado mesmo depois se o mercado se recuperar. Então, eu acredito que a gente tem esse desafio. O nosso grande desafio é exatamente esse, ser resiliente e buscar alternativas criativas. A gente não pode... A televisão na minha casa fica desligada o dia inteiro e eu assisto alguma coisa às 10 da noite para ver o resumo do que aconteceu e de resto a gente tem que... Ontem eu fiz algo perto de 7, 8 conferências, boa parte para falar com amigos e parceiros para entender a visão deles também, outras discutindo possibilidades novas de negócio, outras com a equipe interna pensando coisas que nós estamos fazendo. Então, o recado acho que seria mais ou menos esse. Não, foi excelente, cara. Foi excelente. O Moral eu gostei aqui, ó. Isso que eu ia falar. Tem duas observações aqui. Primeira foi sensacional. O Moral, ele é um grande parceiro, amigo, e eu chamo ele de mestre. Eu tenho alguns mestres aí que eu gosto de ouvir nos momentos difíceis, tanto no pessoal como no profissional. O Moral é um deles. E ele falou uma coisa que eu achei muito sábia, que, o maior risco que uma pessoa pode correr é não fazer nada. Se você não fizer nada, você vai se dar mal. Então, faça. Qualquer coisinha que você fizer hoje, você vai estar melhor amanhã, né? Se você não fizer nada, vai ser igual. Exatamente. Ninguém falou que ia ser fácil. Eu queria comentar aqui, acho que já estamos com o tempo meio estourado aí, mas esse comentário do Bruno Tavares, que é muito legal. Ele falou, olha, já foi falado antes, mas foi refutado por questões de privacidade, sobre software de reconhecimento facial para identificar público a nível de gênero e idade.
perguntando para apresentar um conteúdo dirigido, perguntando se a gente tem alguma coisa a dizer sobre isso. Temos, né, Bill? Então, vamos lá. A gente tem a solução que a gente desenvolveu junto com a ForioC para acoplar com a questão de visão computacional já está pronta. Na verdade, ela não teve a curva de adoção que nós imaginávamos dentro do cinema, entre outras coisas, por algumas dúvidas relacionadas à questão de privacidade. Porém, qual que é o grande argumento aqui que a gente tem? A visão computacional, ela tem um modelo baseado num algoritmo para analisar comportamentos e fazer uma contagem de pessoas, de fluxo, baseado também em alguma estimativa demográfica e comportamental daquele momento pontualmente. Então, acho que o Joaquim, como é um cara com um perfil até muito mais técnico do que eu, mais preparado, pode complementar, mas o que a gente diz para os clientes? Não, o único log que a gente tem é um Excel com o número de pessoas e as reações baseado no material que ele estava assistindo, que é um feedback fantástico, entendeu? Não há nenhuma gravação, como que a gente está fazendo aqui, a gravação da imagem. Então, isso automaticamente quebraria, no direito é difícil dizer 100%, mas pelo menos 90% ou 95% de qualquer argumentação. Se você tem uma sinalização no local, como essa que você vê em qualquer lugar que tem câmera, que você está sendo monitorado por câmera, a gente cria uma sinalização que está sendo feita uma contagem de fluxo baseado em câmera, eu não vejo questões de privacidade relacionadas a isso, tá? Porém, é uma preocupação dos nossos clientes. O Joaquim pode até complementar, mas eu acho que é uma ferramenta que tem tudo para ser sensacional. Inclusive, a ferramenta até permite fazer isso. Mas aí, dentro da questão da lei, até a própria a LGPD deve passar por alguma coisa nesse sentido, talvez, ou próximo disso, né, que é da questão dos dados. É possível fazer, de repente, com um opt-in, mas se o cara não tem um opt-in, ele tem só o demográfico, o fluxo, e atrelado à mídia que ele está assistindo, o valor que isso tem para quem está exibindo a mensagem, seja um exibidor, um anunciante ou uma distribuidora, eu acho que isso é sensacional. Eu vou só dar uma geral assim, sobre esse tema, porque talvez ele seja um pouco específico, um pouco técnico, né? E, enfim, pode ter gente aqui que ainda não compreendeu certinho. O que a gente está falando, gente, é uma tela que é controlada por um computador, né? Por um elemento, digamos, inteligente, e que está analisando as imagens de uma câmera de quem se aproxima dessa tela. Então, as tecnologias de visão computacional que existem hoje permitem, sem gravar a imagem, tá? Sem registrar para usar depois, analisar características do seu rosto, né? São vários pontos que são analisados para saber se você é homem, mulher, qual a sua faixa etária, e ele ainda sabe o seu estado de ânimo, ele sabe se você está sorrindo, se você está tenso, se você está triste. E aí, o que a gente fez na ForioC, né, que permite às empresas como a Equinox criar toda uma estratégia de comunicação, que é o seguinte, olha, se uma mulher olha, eu sugiro um tipo de filme, se uma criança olha, eu sugiro outro tipo de filme, ou um produto da Bomboniere, ou um combo sobre aquele filme. Se é uma pessoa com mais idade, independente às vezes de homem ou mulher, eu posso direcionar um conteúdo que pode ser mais interessante. Então, a gente consegue ser mais assertivo e ser mais relevante, sem gravar imagem, sem gravar rosto, sem, a princípio, ferir a privacidade. Mas aí a gente entra no campo do direito aqui, que é algo muito mais amplo, que foge um pouco do meu conhecimento. O Paulo, que é nosso sócio, ele comentou, né? Ele é advogado também de formação, não havendo identificação da pessoa, essa privacidade ela pode ser contestada. Então, acho que a discussão ela é longa, mas eu penso que assim, as pessoas em si elas podem tomar decisões de compra mais relevantes se ela for impactada pelo produto mais direcionado para ela. Então, acho que é algo que pode aumentar a receita, pode aumentar a relevância
pode aumentar o benefício do que eu faço com o meu dinheiro dentro do cinema. Então, acho tecnologia legal. Assim. É mais como um levantamento de modelos preditivos, né? Mesmo como uma interpretação do que significa esse comportamento do consumidor através do reconhecimento facial e tentar oferecer a ele opções que façam sentido baseado no próprio comportamento que ele experimenta, né? Sim, sim. Tem uma outra observação aqui que é legal, do Bruno. O Paulo respondeu, e eu queria só dar uma complementada, que na verdade foi o grande ponto neste caso. Na verdade, para situar todo mundo, o Ministério Público quis aplicar uma multa de 100 milhões de reais, algo assim, no consórcio Linha Amarela, porque era um dispositivo desse colocado dentro de uma estação de metrô, né, em frente à área de embarque. Ali eu acho que, como o Paulo disse, existe uma diferença, porque tem uma questão do seguinte, você que não tem, por exemplo, você é um cidadão, precisa se deslocar até o seu trabalho. Se você não tem carro, se você fez essa escolha de ir de metrô, você compulsoriamente vai passar em frente a essa câmera que vai te ver dentro de um ambiente que, por mais que seja um ambiente privatizado, é de um transporte público. Então, é meio que uma coisa compulsória, né? Agora, se você está numa loja, se você está num cinema, ali é um ambiente público, mas de natureza privada, né? Ele é público no sentido da pessoa poder circular, mas ele é um ambiente privado, é uma empresa ali privada, é uma loja, né? Então, você não é obrigado a estar lá. Então, em tese, você conseguiria avisar o cara de alguma forma que você está fazendo um monitoramento, como é o de câmera, e o de câmera até te filma. Então, em algum momento, estabeleceu-se na lei que você precisaria colocar num lugar visível que você faz um controle por imagem, do ponto de vista de segurança. Então, enfim. A gente tem outros comentários aqui, o próprio Carlos falou que isso está sendo tratado. Eu acho que, assim, quando vem a lei, né, até por um desconhecimento profundo do que está acontecendo, a primeira iniciativa é de barrar, né, e depois vai se discutindo. Eu entendo que os caminhos, felizmente, vão ser encontrados, porque é benefício para todo mundo. Bill, queria te agradecer, cara, muito, muito. Foi uma aula, me surpreendeu aqui, a relevância dos conteúdos, a interação do pessoal. Infelizmente, a gente precisa fechar aqui, senão é assunto para o dia inteiro, né? Queria te agradecer, queria dizer que estou torcendo aí para as coisas melhorarem o quanto antes. Você sabe que a nossa parceria é forte, que a gente está junto sempre. Pessoal que está ouvindo, obrigado. Mandem as sugestões de pauta. A ideia surgiu aqui para a gente compartilhar informação e as empresas ajudarem umas às outras, tá? Então, é muito importante essa participação que vocês tiveram hoje. Então, em nome da Polystibio, eu queria agradecer a você, a Equinox, né, por disponibilizar tanta informação útil, tanto conhecimento aí para a nossa comunidade, para o nosso ecossistema, tá? Então, imagina. Vou ficando por aqui. Quero dar um recadinho rapidinho. Obrigado. Quero dar um recadinho rapidinho aqui agora aos nossos 38 participantes atuais. A gente mandou aí no chat nosso endereço do Instagram e também nosso LinkedIn. Sigam a gente lá, vamos nos conectar através das nossas mídias sociais. E quero contar para vocês que na segunda-feira, 15 horas, a gente vai começar a distribuir uns programetes, umas pílulazinhas que se chama DOH em 1 minuto. Vai sair no nosso canal no YouTube. Então, a partir de segunda-feira, 3 horas da tarde, o Charles, da FireC, vai estar lá apresentando esse programa para a gente. Vai ser mais uma oportunidade para a gente falar sobre o mundo digital signage, todos os nossos desafios e oportunidades aí. Obrigada, Bill. Obrigada, Joaquim. E a todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Eu estou às ordens aí para o que precisar. Contamos muito com a FireC. Quero só, antes da gente terminar, deixar muito claro o agradecimento não só ao convite, mas pela parceria histórica que nós temos aí já. E eu acho que a gente está num momento difícil, mas vamos passar por cima, contem conosco, estamos por aqui. Valeu, galera. Um abração, boa tarde, bom feriado a todos aí, tá?